Olá, meu nome é Técio Ricardo Lordelo Carvalho e estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina Tópicos em Computação Visual 1, ministrada pelo professor Luciano Rebouças de Oliveira, do curso de Mestrado em Mecatrônica da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Esse trabalho tem como objetivo principal explorar os fundamentos e avanços na área de aprendizado profundo aplicado à análise de imagens. Como parte das atividades avaliativas, foi proposta uma competição no Kaggle, onde os estudantes desenvolvem e submetem seus próprios modelos baseados em redes neurais convolucionais, as CNNs, para realizar a classificação de imagens histopatológicas de câncer de mama. Essa tarefa envolve a categorização das imagens em 7 classes distintas, e os estudantes precisam desenvolver habilidades práticas no design e treinamento de modelos de Deep Learning, partindo do zero e utilizando arquiteturas criadas exclusivamente por eles. Redes pré-treinadas ou importadas da internet, como por exemplo a ResNet, são proibidas. A competição utiliza o F1 Score para avaliar a performance dos modelos, e as submissões são realizadas na plataforma do Kaggle, de forma controlada, com 2 tentativas diárias. A competição utiliza o F1 Score para avaliar a performance dos modelos, e as submissões são realizadas na plataforma do Kaggle de forma controlada, com 2 tentativas diárias. Ao final, cada aluno explica seu próprio modelo em vídeo, e este aqui é o meu. Visitando a página do Kaggle, disponibilizada pelo professor, podemos fazer download de um arquivo zipado, contendo os arquivos de treino, de teste e modelo de arquivo de submissão. Esse slide mostra a página da competição no site do Kaggle. Quando a gente clica em Data, aqui, a gente consegue ter acesso a um arquivo zipado, com todas as imagens que a gente vai utilizar nessa competição. Após a descompactação desse arquivo zipado, ele se apresenta nessa estrutura daqui. Então vão ter 3 pastas, o extra file, o teste e o train. Dentro da pasta extra file vai ter um modelo de arquivo .csv, que o código que eu criei, ele gera o resultado da classificação das imagens contidas na pasta teste nesse modelo. Então eu vou treinar o meu modelo, depois eu vou fazer ele funcionar, classificando as imagens que vão estar aqui na pasta teste. Uma vez classificadas, ele vai gerar um arquivo CSV no modelo do extra file para eu poder submeter aqui no site do Kaggle, no site da competição. Clicando na pasta Train, nós teremos acesso ao dataset. O dataset ele é composto de 7 subpastas, sendo que cada uma dessas subpastas fazem referência a uma classe de célula que a gente vai classificar no final. E a gente percebe que cada uma dessas pastas tem uma quantidade diferente de imagens. Então isso já indica um dataset desbalanceado, que é a primeira observação e é o primeiro tratamento que a gente vai dar aqui. Um dataset desbalanceado, quando a gente treina com um dataset desbalanceado, ele vai estar favorecendo a classe que tem uma maior quantidade de imagens. Outra coisa também que a gente observa nesse dataset é se a gente clicar na categoria, qualquer uma dessas categorias, aqui no caso eu cliquei na categoria 2, e aí eu trouxe aqui algumas imagens que aparecem. A gente percebe que as imagens estão com um formato de 224 por 224 pixels. Isso aí vai exigir um poder computacional muito grande. A gente vai precisar redimensionar o tamanho de todas as imagens do dataset para 64 por 64 pixels. Outra observação também é que as imagens elas são coloridas, então elas estão no padrão RGB. E as imagens elas não estão normalizadas. Bom, antes da gente criar de fato a nossa CNN e treinar o nosso modelo, a gente precisa realmente trabalhar em relação ao dataset. E para a gente ajeitar o dataset de forma a promover um bom treinamento, a gente vai usar esse ambiente que está aqui no slide. Então a gente vai usar o poder computacional do Google Colab, com a capacidade de armazenamento em nuvem do Google Drive e os códigos em Python. Então, na verdade, a gente vai gerar códigos em Python, a gente vai escrever códigos em Python que vão rodar no Google Colab, tá certo? E que vão pegar as imagens que vão estar lá no Google Drive, processar novas imagens e adicionar de novo no Google Drive. Então, o primeiro passo para que a gente tenha um dataset legal é a gente normalizar as imagens. A normalização das imagens, ela favorece a questão de treinamento de modelo de CNN. Então, essas imagens, elas estão no intervalo de 0 a 255 tons, na verdade, do RGB, né? E a gente vai normalizar isso daí. A gente vai colocar entre 0 e 1. Outra coisa que a gente precisa fazer é diminuir o dimensionamento das imagens. Então,
as imagens passam a ser menores para que a gente possa não gastar tanto poder de processamento no nosso treinamento do nosso modelo. Então a gente coloca as imagens para 64 a 64 pixels. E o balanceamento do dataset, que é na verdade a gente pegar todas aquelas pastas e colocar com a mesma quantidade de imagens da maior pasta, que é aquela segunda, que é essa daqui, a categoria 2PB, ela tem na verdade 714 imagens, a gente vai precisar com que todas essas pastas também tenham 714 imagens. Mas a gente vai gerar essas imagens como? A gente vai gerar essas imagens com técnicas específicas de Data Augmentation. Então a gente vai pegar aleatoriamente algumas das imagens que está em cada pasta daquela e a gente vai aplicar o processamento de novas imagens, criação de novas imagens a partir de técnicas como espelhamento horizontal e vertical, rotação de 5 graus, menos 5 graus, 10 graus e menos 10 graus, e trabalhar também em relação a brilho e contraste dessas imagens. Pronto. Uma vez que o dataset esteja ok, a gente agora passa a se preocupar, de fato, com a nossa rede convolucional, as nossas CNNs. Então, a gente criou, na verdade, eu criei, na verdade, uma função para a criação desse modelo, dessa CNN. Ela é uma CNN, ela possui 7 camadas, onde você 3 camadas convolucionais, vai ter uma camada de entrada, né? Vai ter 3 camadas convolucionais, 2 camadas de max pooling, um flatten, um dropout e uma dense, e 2 dense, na verdade. Então, eu vou explicar aqui agora o que vai acontecer aqui. Então, essa layers input, esse que era a sequência, na verdade, é como se fosse um container que contém todas essas camadas. Layers input é a camada de entrada, na verdade, na nossa rede neural. Então, esse shape 64-64-3, na verdade, está dizendo que as imagens de entradas vão possuir 64 por 64 pixels, tá certo? E 3 canais RGB, os 3 canais RGB. Logo em seguida, a gente vai aplicar 32 filtros de convolução. Então, a gente... e isso é aleatório. Então, a gente vai pegar... para detectar padrões de borda, de textura, de forma, isso a gente está aplicando 32 filtros. E esse 3x3 aí, na verdade, é o tamanho do filtro. Então, na matriz, ele vai pegar uma matriz 3x3, tá certo? E vai calcular pixel por pixel, e aí vai gerar um novo valor. Aí, a gente também botou a ativação ReLU, tá certo? A ativação ReLU introduz, na verdade, a não linearidade do modelo. Porque o que ele faz? Ele pega todos os valores negativos que vão estar no resultado da aplicação desse filtro, dessa camada populacional, e vai eliminar todos os valores negativos e botar como zero. Isso daí vai gerar uma quantidade de pixels, de informações muito grande, tá certo? E aí vem a camada Max Pooling, que vai, na verdade, fazer o seguinte: ela vai trabalhar a Max Pooling, na verdade, ela vai reduzir a dimensionalidade do mapa de características gerado pela rede convolucional anterior. Então, ela vai pegar o mapa de características, ela vai dividir, na verdade, o mapa de características em blocos de 2 por 2 e vai manter apenas os 2 maiores valores, apenas o maior valor de cada bloco. Então, a dimensionalidade após a camada de convolução, ela ganha uma dimensionalidade muito grande, tá certo? Só que essa dimensionalidade muito grande, ela atrapalha o overfitting. Então, ela vai atrapalhar o treinamento. E aí a gente precisa reduzir de novo isso daí. Aí a gente, depois de uma camada de convolução, a gente sempre coloca uma max pooling. Não é sempre. Aqui no meu caso, eu estou colocando o max pooling. Logo em seguida, vai vir uma segunda camada convolucional. Agora, não mais com 32 filtros. Agora já vai ser com 64 filtros. E aí a dimensionalidade vai lá para cima de novo. Tá certo? A mesma coisa. Ela aplica 64 filtros, sendo que o tamanho do filtro é 3 por 3. E a ativação ReLU, que vai trabalhar a não linearidade. Em seguida, a gente volta a fazer o max pooling para diminuir essa dimensionalidade e evitar o overfit. Depois disso daí, a nossa terceira rede convolucional, tá certo? Agora com 128 filtros, vai aumentar de novo a dimensionalidade também bastante. A gente também vai estar usando filtro de tamanho 3x3 com ativação ReLU. Em seguida, a gente está colocando aí uma camada flatten.
Essa camada, na verdade, ela transforma o mapa de características multimodal que estava enorme em um vetor unidimensional. Então, é uma etapa, na verdade, necessária antes de conectar as camadas convolucionais às camadas densas. Então, ela tira a questão das características multimodais e transforma ela num vetorzão grandão unidimensional. Em seguida vem a camada dense, a primeira camada dense da gente, da minha rede aqui, na verdade. Então, ela tem uma quantidade de 128 neurônios aí. E com ativação ReLU, que também tira a questão da não linearidade, eliminando os valores negativos e substituindo os valores negativos por zero. Então, essa camada densa, ela adiciona, na verdade, uma camada totalmente conectada com 128 neurônios. Cada neurônio ele vai estar conectado a todos os elementos do vetor de entrada, permitindo que ele combine, na verdade, as características extraídas das camadas anteriores. Vai ter logo em seguida aí uma camada de dropout. Essa camada de dropout, na verdade, é uma técnica de regularização usada para evitar overfitting no modelo. Então, durante o treinamento, essa camada aí, ela vai desativar, na verdade, 50%, que está esse 0,5 aí, então equivale a 50% dos 128 neurônios que a gente tinha colocado. Então, na camada dropout, a quantidade de neurônios ela é reduzida para 64 neurônios. Em seguida, vem a próxima camada dense, tá certo? Essa camada dense é a camada de saída, na verdade, da rede. E a gente coloca 7 neurônios, fazendo com que cada neurônio corresponda a cada uma das 7 classes. Então, essa daqui é a minha rede que eu criei, né? A minha CNN que eu criei. Então, ela é composta de uma camada de entrada, 3 camadas convolucionais, tá certo? Que aumenta muita dimensionalidade. A gente usa o max pooling para evitar o overfit de cada uma dessas etapas das camadas de convolucionais. Depois a gente tem uma camada flatten, que a gente transforma uma matriz multimodal em um grande vetor. Depois a gente vem para a camada densa, que a gente coloca 128 neurônios com ativação ReLU. A gente dá um dropout, que a gente elimina 50% da quantidade de neurônios. E, por fim, a nossa camada de saída é a nossa camada densa com 7 neurônios apenas, sendo cada um desses 7 neurônios equivale à classificação, na verdade, de uma classe lá do nosso dataset. Bem, eu mostrei a CNN que eu criei para vocês, mas o código ele vai além da CNN, obviamente. Então, para a CNN, por exemplo, ela funcionar, a gente precisa fazer no código também, tem uma funcionalidade que a gente faz um split, uma divisão do dataset para treino e validação do modelo. Então, durante o código, a gente informa lá que a gente quer fazer uma divisão para que a gente treine com 80% da quantidade de imagens lá do nosso dataset e 20% para uso de validação. Uma outra coisa também é o seguinte, o objetivo, na verdade, dessa competição é a classificação, na verdade, das imagens que estão contidas lá na pasta de teste. Então, a funcionalidade final, na verdade, do código, né, é a gente conseguir classificar todas as imagens que estão lá na pasta de teste e gerar um arquivo CSV para que a gente possa submeter ao Kaggle e ver o resultado. Outra coisa também é que para a geração, para o treinamento desse modelo da CNN, demora, não é uma coisa rápida. Então a gente precisou criar a funcionalidade de geração do arquivo com os pesos de melhor modelo, digamos assim, e também a possibilidade da gente importar esse arquivo para poder retreinar ou então reclassificar outras imagens.